Olá a todos que nos escutam ou nos assistem aqui no Arquibancada Podcast. Hoje temos dois entrevistados são do Cronômetro Zerado, Caio Diniz e Rafael Falcão. Esse podcast que é de Fórmula 1. E ao meu lado aqui do Arquibancada temos o Henrique Torres, o nosso coordenador. Olá para todos vocês que nos acompanham, que nos assistem agora ou nos ouvem no Arquibancada Podcast. Hoje aqui temos duas presenças ilustres. Mudar um pouquinho o assunto, a gente que está sempre habituado a falar sobre futebol, basquete, futebol americano. Trazer um pouco do automobilismo, né? Falar um pouco sobre Fórmula 1, que é um assunto tão legal de se falar, né, Paulo? A gente que é bastante fã do esporte. Vamos começar agora com o Rafael aqui, uma boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde também, Caião. Boa tarde. E a gente quer começar do começo, né? Claro. A gente quer saber como que surgiu essa paixão pela Fórmula 1 e quando vocês decidiram começar o podcast. E aí, você começa ou começa? Pode começar aí. Pode começar. Cara, eu assisto, na verdade, Fórmula 1 desde quando eu sou muito pequeno. A minha mãe, na verdade, é uma grande fã. E ela nunca me incentivou a assistir de fato, mas ela sempre assistia e eu assistia junto com ela ali. Então, sei lá, desde quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu lembro de eu acordar cedo de manhã no domingo e assistir com ela, assim. E aí eu fui pegando gosto. Hoje a minha mãe até nem gosta tanto, ela acompanha, mas ela não acompanha tão de perto assim. E eu já acompanho mais ferramente desde que eu me entendo por gente, digamos assim. Comigo foi uma história meio parecida, só que ao invés da minha mãe, foi o meu pai, né, no caso. Meu pai também nunca foi ele nunca foi um grande fã de Fórmula 1, mas ele gostava bastante de assistir todo domingo de manhã, e eu lembro que acabou virando um costume meu também de acordar e ver com o meu pai também, né? Então eu gostava de sentar com ele, ficar conversando. Ele gostava muito de jogar Paciência no computador, Paciência Spider no computador e assistir as corridas. Então eu sentava do lado dele e ficava lá, só assistindo. E aí acho que veio daí a minha afinidade com a Fórmula 1. Aí depois, claro, hoje em dia virou trabalho, mas é sempre uma paixão, né? E quem que teve a ideia do nome? Que eu achei o nome muito bom. Cronômetro Zerado, né? Muito bom, porque na Fórmula 1 tem todo esse lance de segundos e milésimos decidir uma corrida. Eu achei muito bom esse nome. Quem que decidiu? Você lembra disso? Foi você, né? Eu não lembro. Porque foi assim, eu lembro quando a gente teve a ideia. A ideia de fazer o podcast foi minha, e aí eu chamei o Rafa, que a gente é amigo desde da escola, a gente se conhece desde a escola, desde 2000, a gente tava fazendo a conta... 2005, acho que é, 2005, 2006, a gente se conhece, e a gente sempre gostou muito de assistir esporte e comentando um com o outro no WhatsApp, trocando ideia. Tipo assim, tá rolando um jogo de basquete. A gente liga e ficava trocando ideia. E aí a gente pensou, por que não levar isso pro podcast, formato de podcast que tava muito em alta, ainda tá, né? Mas ano passado eu tava até mais, né? Pessoal, muita gente estourando. E aí a gente foi discutir como que seria o nome do nosso podcast, obviamente. Só que a ideia inicial do podcast não era falar só sobre Fórmula 1. Era fazer algo mais parecido com o que vocês fazem, ser algo mais geral. Só que a gente não queria falar de futebol, porque a gente gosta muito de futebol, mas a gente entendia que tem muita gente já na internet fazendo isso, né? E a gente queria falar sobre os esportes que eram menos contemplados, digamos assim, como esse que vocês citaram aí, futebol americano, basquete, Fórmula 1 também, enfim. E aí a gente tinha que pensar num nome que fosse, de certa forma, genérico, né? Não podia ser nada muito específico, porque seriam vários esportes, mas ao mesmo tempo que tivesse essa relação, né? E aí a gente discutiu, e o processo de escolher o nome é meio complexo, porque você tem que pesquisar para saber se alguém já está usando, para saber se tem, hoje em dia... até questão de direito autoral, né? Sim, direito autoral. E hoje em dia algo que é muito importante para quem estiver pensando em começar alguma coisa na internet, é de você procurar um arroba que seja fácil de compartilhar, que seja fácil de falar, que seja fácil de entender, né? Então, que tenha em todas as redes. E tudo isso entrou na escolha do nome, mas a ideia veio do Rafa. A gente sentou um dia para discutir e, assim, brainstorm mesmo. Vai tacando um monte de nome até algum chamar mais atenção. Mas, tipo assim, vocês que fizeram relações públicas, como vocês se meteram nisso, assim, de virar um comunicador? Ou não tem nada a ver a relação com a faculdade que vocês fizeram? A ver até tem, tem, né? Tem a ver tem. É que assim, quando a gente começou, a gente começou em 2021. Na verdade, eu acho que a gente começou a falar isso no fim de 2020, né? Sim. Pra começar em 2021. E ele fez a faculdade antes que eu, então eu tava no último ano de faculdade e ele já tava formado. E aí ele saiu do trabalho dele e você sempre falava, né? Que você tinha uma vontade de fazer algo com comunicação, com internet, enfim.
E aí ele aproveitou que ele tava sem emprego e eu tava ainda estudando só. E a gente achou que era uma boa ideia fazer isso. E aí foi quando a gente começou. Porque assim, eu sempre gostei de falar pra caramba na faculdade, assim como vocês fazem aqui, por exemplo, essa coisa da rádio, eu apresentava os eventos da faculdade lá, eu era mestre de cerimônia, sempre gostei de apresentar trabalho, falar em público, então tipo, sempre foi uma facilidade minha, uma parada que eu sempre gostei. E na época que a gente começou a pensar de fazer, que foi no final de 2020, né, pra começar em 2021, como o Rafa falou, eu estava bem satisfeito com o meu trabalho. Eu trabalhava em agência de publicidade, porque, para quem não sabe, nas relações públicas dá para você ir para várias áreas. Dá para você ir para a área de eventos, produção de conteúdo, como o jornalismo também dá. Enfim, são várias áreas possíveis. E eu trabalhava numa agência de publicidade, então eu já tinha todo esse know-how de produção de conteúdo para empresas. E aí eu pensei, pô, eu estou produzindo conteúdo para 13 clientes da minha agência, não consigo fazer nada exatamente do jeito que eu quero, porque eu tenho que me dividir em muitos clientes diferentes. Aí eu pensei, pô, então eu vou fazer um só que só pra mim, né? E foi daí que surgiu essa ideia de produzir conteúdo, porque eu tava muito satisfeito com o meu trabalho também. Exatamente. A gente sabe que a produção de conteúdo é um ramo que hoje em dia tá... É aquele negócio, tá no hype, né? Que a gente fala. Muita gente produz conteúdo de várias formas. TikTok cresceu muito na pandemia, porque todo mundo ficou em casa. Mas assim, vocês tratam de um esporte que no Brasil é muito elitizado, né? A Fórmula 1 em si já é elitizada. No Brasil, acho que é até um pouco mais, às vezes. Como é atingir esse público, essa galera que até às vezes não acompanha o automobilismo e vê pela primeira vez? Como é pra vocês a sensação de fazer um esporte que o pessoal, principalmente no Brasil, não acompanha muito? Aí, pode ir. Assim, tem algumas armadilhas nessa questão da Fórmula 1. É de fato um esporte elitizado. A gente viu, por exemplo, agora... Semana passada foi o GP de Interlagos, domingo, agora, essa semana, foi o GP de Interlagos e já abriu venda hoje para o próximo GP de Interlagos do ano que vem. E, obviamente, ingresso é uma coisa muito cara, para você ser um piloto é muito caro, desde as categorias de base no kart até as fórmulas acima, Fórmula 4, Fórmula 3, enfim. É tudo muito caro para você ser inserido nesse meio. Mas a Fórmula 1, por incrível que pareça, é também um esporte muito popular no Brasil. Aliás, um dado interessante aqui para a conversa, a Fórmula 1, a maior audiência da Fórmula 1 no mundo é no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que é um nicho, a Fórmula 1 é um nicho dentro do Brasil, é um nicho muito grande e muito popular mesmo, assim. Então, às vezes a gente se prende nessa ideia de que é um esporte elitizado, e ele mas para quem tá lá, mas para quem assiste... O povo também assiste Fórmula 1. Sim. A gente viu esse ano, bateu recorde, inclusive. Mais de 200 mil pessoas em Interlagos esse ano. Então, assim, é muito interessante pra gente. A gente conseguiu crescer muito rápido também por isso. Porque é um nicho e porque ele é muito popular. E, enfim, a gente pode até discutir isso mais pra frente, mas de uns 4 anos pra cá também teve uma mudança de abordagem dentro da Fórmula 1 que acabou popularizando mais nas camadas mais jovens. Porque o problema maior não era nem a elitização, era o fato de ser um esporte muito mais popular entre as camadas mais velhas da sociedade do que as camadas mais jovens. E aí eles estão trabalhando para fazer esse jogo virar. Muito bem, inclusive, né? Muito Acho que a bem. Liberty faz, Porque a Liberty, que é dona da Fórmula 1, tem faz um isso muito pilar bem. aí na Fórmula 1 brasileira que eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas esse pilar tem nome e sobrenome, né? Sim. Que é Ayrton Senna. Sim, Então com eu vou certeza. comentar isso mais pra frente, mas eu gostaria que o Rafa respondesse essa questão de falar sobre Fórmula 1, que não tem muito espaço nos programas esportivos, né? A gente vê que não tem tanto fato. espaço. Não tem. E pra vocês, como é que é falar disso, né? Cara, é até bom, quer dizer, não que é bom, não que seja bom o fato de não ter muito espaço no Globo Esporte, por exemplo, ou no Fantástico, enfim, qualquer outra coisa. Mas eu acho que pelo menos na internet é muito mais aberto, porque tem a gente, aí tem, sei lá, o canal do Reginaldo Leme, não que a gente seja do tamanho dele, mas enfim, ele é um cara importante que ele também tem um canal de Fórmula 1, então, apesar de não estar tão presente nas mídias mais tradicionais, que é TV, rádio, enfim, eu acho que na internet é muito forte. Você disse do TikTok em off, por exemplo. O TikTok tem muita coisa de Fórmula 1. O Twitter tem muita coisa de Fórmula 1. Então, a gente consegue meio que dividir essa audiência. Então, tipo, se a pessoa quer falar, ela quer ouvir falar sobre o Corinthians, que é o time dela, ela liga no Globo Esporte. Mas se ela quer ouvir falar sobre Fórmula 1, ela liga no nosso TikTok ou no nosso YouTube, enfim. Então, eu acho que a Fórmula 1 meio que consegue dividir. Apesar de não estar nas mídias tradicionais, ela consegue trazer uma audiência ainda muito forte, apesar disso. Até porque também, falando português claro, essa questão de espaço,
praticamente nada no Brasil que não seja futebol tem espaço nas grandes mídias, né? Em questão de esporte. É verdade. O futebol domina muito. Se você ligar na ESPN a qualquer hora do dia, vai ter mesa redonda. Então, tipo assim, o que os canais de TV preferem? Eles preferem passar 4 mesas redondas no mesmo dia, uma de manhã, uma depois do almoço, uma antes das 5 e uma às 9. Eles preferem passar essas 4 mesas redondas sobre futebol do que passar um programa até menor de Fórmula 1 ou um programa até menor de basquete. E isso acontece porque, realmente, no final das contas, é audiência. Não tem como competir com o futebol, né? É audiência. A audiência é maior do futebol, não tem jeito. Assim, não que... a gente falou aqui que a audiência da Fórmula 1 é gigante no Brasil. Mas o futebol é muito maior, então... Por isso que fica complicado. Vocês falaram sobre TikTok e Twitter também. Eu sigo umas páginas muito boas, tipo Turma do Paddock. Sim. Mano, e eu conheci vocês pelo TikTok. E eu acho que a maioria do seu público ali surgiu pelo TikTok. E eu acho que o TikTok ele consegue prender sua atenção com um tema tipo pequeno por alguns segundos. E você dá like ou você se inscreve. E do nada ele tá aparecendo. Aí sempre aparecem vocês no minha For You. Sempre. Sim. Então, tipo, como é que é, tipo, estar nessa plataforma e qual a importância dela no trabalho de vocês? Cara, o TikTok é muito importante. Você disse em off que você acha que a gente cresceu rápido porque começou ano passado. E, de fato, a gente tem essa consciência que cresceu muito rápido. E a gente sabe que muito desse crescimento tá muito atrelado ao TikTok. Porque o algoritmo é bizarro, assim. Acho que não tem nem outra palavra pra descrever. E, pô, ele consegue atingir um número de pessoas com um vídeo que é irreal. Tipo, a gente tava discutindo hoje na vinda aqui que tem produtores de conteúdo de Fórmula 1 no TikTok e tem vídeo de mais de 1 milhão. E, tipo, se você pensar isso 4 anos atrás, 5 anos atrás, beleza que não tinha o TikTok. Mas, enfim, um vídeo de Fórmula 1 atingir 1 milhão de views era algo muito surreal, muito fora da realidade. Então, a gente sabe que muito desse crescimento meio rápido que a gente teve tá muito por conta do TikTok. E, assim, até é interessante a gente falar... Até para trazer o comparativo. Vou dar um exemplo de um vídeo que a gente postou segunda-feira, 9 horas da noite. Eu postei o mesmo vídeo com a mesma legenda no TikTok e no Instagram. No Instagram é como Reels, obviamente, e no TikTok como um vídeo normal do TikTok. Papo de menos de 1 minuto e meio de vídeo, né? Que é o que cabe no Instagram. No TikTok, o vídeo bateu 350 mil visualizações. No Instagram, bateu 3 mil. Nossa, a diferença. É uma Então, diferença assim, muito surreal, grande. Né? A diferença é surreal e assim, isso que é interessante pra galera que quer começar a produzir conteúdo, ou que pensa em conteúdo como profissão, porque hoje a gente tem que pensar nisso, né? A gente, quando a gente entrou, a gente já entrou falando, não, isso daqui vai ser a nossa profissão. A gente não começou a fazer porque a gente, não que esteja errado, mas a gente não começou a fazer porque a gente gostava e como hobby. A gente já começou como profissão. Tá certo também fazer como hobby, mas assim, tem que considerar mesmo como profissão também. E tem que saber o que esperar de cada plataforma e como agir em cada plataforma. Então, por exemplo, o TikTok, ele tem esse lado muito positivo de que é muito mais fácil viralizar, de que é muito mais fácil abranger um público maior lá dentro, começando do zero, que foi o nosso caso. A gente começou do zero e atingiu muita gente em pouquíssimo tempo. Mas o TikTok, por exemplo, ele não monetiza vídeo. Sim. Então, a nossa estratégia de atuação, ela envolve muito o YouTube também. Que a gente tem menos vídeo, quer dizer, menos visualização, menos seguidores no YouTube, mas no final do mês o que paga as contas é mais o YouTube do que o TikTok. Mais não, né? É praticamente só o YouTube do que o TikTok. A estratégia de pegar cortes pequenos e mandar pra live. Exato. Né? E aproveitando essa questão do streaming, queria primeiro perguntar pro Caio e depois quero que o Rafa responda também. A gente tem, falando de Fórmula 1 agora, né? Tem uma série na Netflix, que vocês já devem ter assistido tudo, eu já zerei, tô esperando a próxima, o Paulo também, que é Fórmula 1 Dirigindo para Viver. Como vocês enxergam isso na Netflix, essa produção, que foi muito boa, pelo menos na minha concepção. Eu passei a gostar ainda mais do esporte assistindo a série. Eu também tinha me desligado totalmente de Fórmula 1. Eu tinha me desligado muito de Fórmula 1. Quando eu comecei a assistir essa série, foi assim, eu falei, caraca, eu preciso voltar a acompanhar a Fórmula 1. Sim. Então, pra vocês, como é que é enxergar essa série na Netflix, sabendo que ela tá atingindo um público agora tão grande também? E mais jovem, como você falou, que o pessoal ali é mais velho e agora o pessoal... Exatamente. Meu pai, por exemplo, assistia muito, mas aí ele parou de acompanhar um pouco e agora eu tô acompanhando mais que ele por conta da série. Então, assim, como é que é pra vocês isso? Assim, a gente falou um pouquinho
mais cedo, né, dessa história de buscar o público mais jovem. O que aconteceu com a Fórmula 1? A Fórmula 1 era do Bernie Eccleston, né? Isso. Era do Bernie Eccleston, que é um... É um grupo, na verdade. É um que ele era grupo, o líder, né? que ele era o líder. Ele era o presidente do negócio. Que comandava... Era um grupo que comandava a Fórmula 1 há muito tempo já. E era um pessoal mais velho, com uma mentalidade um pouco diferente, um pouco mais atrasada e que não ligava tanto para o público mais jovem, né? E esse processo da Fórmula 1 perder um pouco de relevância nos últimos anos, até, sei lá, ano retrasado, mais ou menos, parte muito disso. Aí surgiu um grupo, que é a Liberty Media, que é um grupo dos Estados Unidos, que comprou, e é um grupo com muita experiência no entretenimento. Eles compraram a Fórmula 1 e eles fizeram esse diagnóstico de que precisava se investir mais em atrair esse público mais jovem, porque o público mais velho sozinho limitou a Fórmula 1 àquele patamar que ela já estava e estava fazendo o contrário, né, o caminho contrário, de descer, né, em relevância. E eles começaram a ir atrás desse público mais jovem. Uma das estratégias de ir atrás do público mais jovem foi justamente a série na Netflix. Então eles fizeram essa parceria, eles abriram as portas, porque a Fórmula 1 sempre foi muito fechada. Sim. Né? Sempre foi tudo muito sigiloso, porque qualquer informação sobre um carro pode fazer uma diferença numa temporada. Então sempre foi muito fechado. Mas aí eles começaram a abrir aos poucos e a Netflix, trazer a Netflix para dentro da Fórmula 1, foi muito isso. Então a série acabou sendo a ideia central do plano deles de expandir para o público mais jovem. Junto a isso, teve uma mudança em redes sociais, teve uma mudança na abordagem das mídias, mudou muita coisa. Então, se vocês... É até um exercício legal de vocês fazerem. Se vocês pegarem vídeos da Fórmula 1 de antes de, sei lá, 2015, que foi quando a Liberty assumiu, Acho né? que ela assumiu em 2017, 17, acho que enfim. foi. Se pegarem esses vídeos um pouco mais velhos e compararem com os vídeos de hoje está muito mais bem feito, hoje está muito mais palatável para a rede social do que era antes. Entendeu? Sim. Então houve muito esse foco e essa importância da Netflix é muito grande, porque o público que acompanha a Netflix é muito jovem e é muito grande. Eu acho que alguma coisa legal dessa série é que geralmente a gente se prende mais às equipes que estão ganhando, as equipes que estão competindo no campeonato de construtores, mas a Netflix traz mais a visão também da Haas, que o Gunter é um dos maiores protagonistas que tem na série. Sim. Então, também tem o pessoal da McLaren, que parece bastante, o Daniel Ricciardo também ele é muito aparecido, aparece sempre. E, cara, eu vou perguntar isso aqui pro Rafão. Como é que é o campeão Max Verstappen não está nessa série? Cara, então, Nossa, essa é uma discussão que a gente tem constantemente lá, né? Sim. Cara, o fato dele não estar na série, obviamente, é muito ruim, porque acho que ao lado do Hamilton, hoje ele é a principal cara da Fórmula 1, a principal imagem. Mas ao mesmo tempo, o fato dele não estar é muito por culpa da Netflix. Porque ela não soube gerenciar algumas narrativas, porque é igual a gente fala, como tá na Netflix, é algo de entretenimento, então você tem que ter uma narrativa, você tem que criar... Não que você tem que criar um herói e um vilão, mas tem vários pontos de vista de uma mesma história. Uhum. E eu acho que é na primeira temporada ou na segunda? Era na primeira, né? Na primeira. A principal narrativa da série é se o Danny Ricciardo vai ficar ou não na Red Bull, porque o Verstappen tá começando a ascensão dele. Então... meio que ficou representado como se o Danny Ricciardo fosse um coitado, entre algumas aspas, e o Verstappen fosse o vilão que tava tirando espaço dele. Até porque o Ricardo é mais carismático também Exato, que o Verstappen, né? Então, meio que eu acho que eles deram uma leve pesada de mão nisso. E, aí eu entendo o lado do cara. Falar assim, tá, tipo, essa série traz um número grande de fãs, e esses fãs me enxergam como um vilão, porque eu fui representado assim, e a história talvez não seja assim de verdade. Então eu entendo dele ter essa birra com a Netflix, mas eu entendo também da Netflix correr atrás agora, parece que teve esse ano, né? Não sei se foi esse ano. A Netflix correu atrás dele, eles meio que sentaram e conversaram e ajustaram alguns pontos pra ele voltar para as próximas temporadas. Porque igual eu disse, como é algo de trazer mais pessoas pra Fórmula 1, o Verstappen, que é o atual bicampeão mundial, deveria estar mais presente na série, porque hoje, ao lado do Hamilton, ele é a principal imagem da Fórmula 1. Eu acho até engraçado porque também o Horner também é um dos que mais aparece, Sim. né? O chefe da RBR aparece muito também na série. Mas eu sinto também que essa série ela traz uma narrativa um pouco mais obscura para as equipes que
tão mal, né, no campeonato. A Williams, você vê pelo Latifi, você vê Sim. pelo Russell, quando ainda tava na Williams, você vê pela própria Haas, que é sempre uma luta, quando tá Pra ainda... sobreviver, né? Quando tá indo os outros pilotos, o Magnussen, junto com... Esqueci o nome O dele Grosjean. agora. O Grosjean, que sofreu aquele acidente lá, também no Bahrein, enfim. Nossa, esse episódio é Esse episódio de é... arrepiar, Eu né? até hoje não sei como é que... Muitas pessoas morreram por muito menos na Fórmula 1, Sim, né? muito. E o Grosjean sobreviveu àquilo, o carro pegando fogo, é absurdo. Mas assim, saindo um pouco dessa Fórmula 1 tradicional agora, atual, a Fórmula 1 do futuro, né? Indo pra Fórmula 1 um pouco mais no passado. Eu falei aqui que eu queria falar sobre o nome e sobrenome da Fórmula 1 no Brasil. Meu pai é um cara que me transmite esse nome e o que ele fez, como assim, como se fosse... Meu pai, ele até se emociona falando, porque fala que minha mãe, que não gosta de esporte, falou que sentava domingo de manhã pra ver, virou uma tradição na casa de todos os brasileiros. Vocês acham que eram muito crianças ainda, não devem ter acompanhado muito isso. Na verdade, a gente não era nem nascido, né? Quando Vocês ele não morreu. eram nem nascidos. Então, Sim. assim, como é que é pra vocês falar desse esporte e falar de Ayrton Senna da Silva, né? Que foi o maior ídolo do Brasil, assim, disparado, mesmo ganhando só 3 títulos mundiais, né? Sim, você falou que ele é a cara da Fórmula 1 no Brasil e em dado momento ele foi a cara da Fórmula 1 no mundo, né? Naquele auge dele ali, que foi um pouco antes dele morrer, inclusive, ele era de fato a cara da Fórmula 1 no mundo inteiro, não só no Brasil, né? E pro Brasil, obviamente, ele representa demais, até porque é algo que a gente também já discutiu em podcast nosso e tudo mais, até, infelizmente, claro, pela forma como ele acabou morrendo, né? Porque aquela história de morra como um herói ou viva o bastante para se tornar um vilão também é uma grande realidade. E o fato de um esportista acabar morrendo no auge, da maneira tão trágica e triste que foi, e ter tido a repercussão que teve num ano de Copa do Mundo, o Brasil, a seleção brasileira entrar com a faixa, Senna, vamos jogar por você, enfim, tudo isso engrandece o mito do Ayrton Senna. E assim, de fato, dentro da pista ele merecia, porque ele era muito bom. E fora da pista a gente vê também até hoje o nome dele trazendo coisas muito positivas aí. Ele tem o Instituto Ayrton Senna, enfim, tudo mais. E assim, existem muitas histórias da Fórmula 1 de antigamente que hoje em dia não se reproduzem. Por exemplo, tem a história muito famosa de quando ele ganhou o primeiro GP do Brasil dele. Que as marchas foram parando de funcionar. Exatamente, o milagre da sexta marcha. As marchas foram parando de funcionar. Então, assim, esse é o tipo de coisa que naquela época ainda era possível de acontecer. Hoje já é muito difícil algo assim acontecer. A gente ainda tem histórias, o esporte ainda é interessante, tá? Não deixem de assistir. Mas isso também contribui pro tamanho que foi o Senna, né? Você quer complementar? Não, acho que você já, na verdade, falou muito bem, não tem muito o que falar. E... É que é um pouco bizarro da gente falar do Senna, porque, pô, a gente tava lá, por exemplo, no Autódromo domingo, e, pô, sempre tem alguém cantando o nome do Senna, ou sempre tem alguém com uma roupa do Senna, um capacete do Senna, enfim, diversas coisas. Eu acho que o Senna... Boné, né? O boné azul da Boné. Nacional. Exatamente. Então a gente até diz que A é o gente discutiu principal isso. marketing da história da Fórmula 1, porque isso aí vende até hoje. Então é um pouco bizarro, assim. Eu acho que o Senna ficou um tamanho tão grande que vai passar 10, 15, 20 anos e ele ainda vai ser comentado. Não tem como a gente falar muito mais do Senna, porque ele de fato é muito grande. E assim, também tem uma outra coisa que contribui para isso, que foi o pós-Senna, né? Que a gente teve pilotos relevantes, a gente teve outros pilotos menos relevantes também, mas pós-Senna a gente não teve mais nenhum campeão mundial, a gente não teve mais nenhum piloto brasileiro. Foi por isso, né? Foi por uma isso, curva. foi por por uma curva, curva. Exatamente. A gente teve o Massa, teve o Barrichello, que foram os mais relevantes ali. Tivemos outros, teve o Nelson Piquet, né? Teve, enfim... Até o Bruno Senna, né? Bruno o sobrinho do Senna, Senna. sobrinho do Senna, exatamente. Felipe Nasser também. Felipe Nasser, que começou muito bem, mas depois, enfim, também não foi tão bem. Mas a questão é que a gente não teve mais ninguém com o tamanho do Senna, o tamanho de um campeão mundial. Enfim, faz uma diferença, né? Faz uma diferença. E nem vai ter, possivelmente, né? Eu acho que ele tá tão forte no imaginário da figura de herói que ele tinha, que se tiver um cara daqui a 4 anos... O Drogovic, se o Drogovic entrar na Fórmula 1 ano que vem e ganhar 4 títulos, ele ainda vai ser menor pro Brasil Sim. do que o Senna é, porque o Senna ele entrou no imaginário tão forte que é muito... O Sua Senna, imagem de herói, ele né? tem uma figura de Deus, praticamente. Por exemplo, você disse que seu pai é muito fã. A minha mãe tem uma revista do dia que o Senna morreu. Do dia seguinte, né? Ele morreu no dia 1 de abril, 1º de maio, e a revista é do dia 2 de maio.
E é uma revista que, tipo, uma vez eu vi, que eu não sabia que ela tinha, e eu fui pegar e, tipo, minha mãe não deixou eu encostar na revista. Que, tipo, é um negócio tão mágico, tão Sagrado, mitológico, Parece ter sagrado. uma aura, né? É em uma volta. aura que, tipo, eu não posso pegar. Até hoje eu não peguei. Nessa revista, que é a revista do dia seguinte da morte de Senna, que conta tudo sobre o Senna, enfim. Então ele tá tão forte no imaginário que eu acho que é difícil que ele seja superado por qualquer um. Se o Lewis Hamilton fosse brasileiro, eu acho que ele ainda seria menos Não seria relevante pro Brasil do que o Senna. Sim. E isso é interessante também, você falou de Hamilton. Se você pega o grid atual da Fórmula 1, a quantidade de piloto que já se declarou fã do Senna, que já declarou que a grande inspiração na Fórmula 1 é o Senna, é muito grande, né? O próprio Hamilton é um cara que sempre, toda oportunidade que ele tem de falar do Senna, ele coloca o Senna lá em cima como a maior inspiração dele. O Pierre Gasly, que é o piloto da AlphaTauri, também é um jovem que está subindo, está em ascensão. Também é um piloto que se inspira muito no Senna. Enfim, então tem vários pilotos do grid que já demonstraram esse respeito, né? Então isso contribui muito também para manter a imagem dele viva, né? E, por exemplo, esses caras mais novos, tipo, sei lá, o Verstappen, o Gasly, o Leclerc, esse pessoal é mais ou menos da nossa idade aqui. Então, por exemplo, quando eles nasceram, o Senna já não era mais vivo. E ainda assim, é a cara passa principal uma inspiração imagem, dele. Tipo, a inspiração do Verstappen não é, sei lá, o Schumacher, que poderia ser também. É o Senna, apesar dele ter nascido depois da morte do Senna. Então, é muito forte, não tem como competir. Você falou de como era o passado, e a gente vê muito essa discussão de como mudou os carros e os pilotos aqui, e tipo, o pessoal fala que antigamente quem vencia era os pilotos e hoje em dia quem vence mais é É a os máquina, carros. né? E você acha que isso no futuro, tipo, vai ser mais, tipo, vai ser só isso mesmo? Só essa discussão de que os carros realmente ganham mais do que os pilotos? Cara, é que na minha visão não. Eu acho que é fato que, pô, não tem um campeão mundial que não tinha pelo menos um carro que fosse, sei lá, o segundo melhor do grid. Então eu acho que isso entra muito também no imaginário de como o Senna era um herói, quem vencia na época do Senna não era a McLaren, era o Senna. E aí quando o Hamilton ganhou já, o Hamilton, porque o Hamilton corre na época que tem, sei lá, ABS, que tem marcha borboleta, que tem, enfim, uma série de recursos. Mas ainda eu acho que quem faz diferença é o piloto, porque, pô, o Hamilton ganhou 7 vezes, por que o Bottas não foi campeão quando ele tava lá? Por que o Pérez não foi campeão esse ano, por exemplo, porque ele tá lá no mesmo carro que o Verstappen? Então eu acho que essa discussão, na verdade, tipo, óbvio que na época tinha os desafios de correr com câmbio manual, de, enfim, o carro ser mais difícil, ser mais instável. Mas menos hoje, seguro, né? menos O próprio seguro, volante obviamente. também. O volante, Mas hoje são outros desafios. Hoje o cara tem que operar um computador da NASA enquanto ele tá pilotando a 300 por hora. Ele tem que pensar na estratégia, ele tem que pensar em bateria de carro, enfim. Então acho que os desafios só vão mudando, na verdade, com a época. Talvez nessa época o maior desafio fosse, sei lá, completar uma corrida porque o carro quebrava muito. Hoje o maior desafio é você gerir a bateria da parte elétrica do carro sem que ela acabe durante a corrida. Então acho que cada era tem um desafio específico. Parte muito essa história de só ganha por causa do carro, ou antigamente era melhor, parte muito dessa nostalgia meio de no meu tempo era melhor, né? Que rola em todos os esportes, que rola em todas as até áreas da sociedade, se a gente parar pra pensar, né? Quantas vezes a gente não já ouviu, tipo, pô, sei lá, você falou bastante do seu pai. Ele provavelmente gosta de um estilo musical diferente do seu, Sim. né? Ele provavelmente escuta, sei lá, se ele escutar um funk que a gente escuta numa festa de faculdade aqui do Mackenzie, por exemplo, ele vai olhar e falar assim, não, isso daí não é música de verdade. Música de verdade era na minha época, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Ele fala isso do voo, ele fala, não, mas antigamente o cara tinha que trocar marcha, não sei o quê. Ele fala Exatamente. isso. Então, assim, é parte de uma nostalgia de no meu tempo era melhor. Isso vai rolar sempre, é normal que role, né? Pela memória afetiva que as pessoas têm. A gente falou aqui do Senna ser o herói, então, tipo assim, imagina pra quem cresceu assistindo o Senna, pra quem era criança ou era um jovem quando ele acabou morrendo. Então, tipo assim, o cara vai guardar com muito carinho e ele vai defender o Senna com tudo que ele tem. E aí acaba entrando, desaguando nessa discussão de, é o carro ou não é um carro? Mas assim, o carro sempre fez diferença e sempre vai fazer. Porque ninguém corre a pé na Fórmula 1. Né? Sim. E Se o piloto não estiver lá, o carro não anda, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter um carro competitivo, você tem que ter uma equipe de engenheiros boa para você poder conseguir fazer qualquer coisa na Fórmula 1, senão não faz. Falando Então, do próprio Senna, por exemplo, o Senna, eu não sei se é 91 ou 92, enfim. Tem um ano que ele tava, que a dupla era ele e o Prost na McLaren, e a McLaren ganhou 15 de 16 corridas. Então não tem como, tipo assim, obviamente eram 2 ótimos pilotos, mas não tem como a gente só atribuir isso ao piloto e não à máquina também, sim. que era um carro muito bem feito. A McLaren na década de 90, ali de 80, final da década de 80, era absurdo. Exato. Mas, tipo, falando do Senna mais uma vez,
A ex-namorada dele, Adriane Galisteu, foi num podcast recentemente e falou que ele morreu sem realizar 3 sonhos. Conhecer a Disney, ter um filho e correr pela Ferrari. E provavelmente depois daquela Williams ele iria correr pela Ferrari. Eu queria passar primeiro pro Rafa, depois pro Caio. O Senna correndo naquela Ferrari do Schumacher, ele teria o mesmo ou até mais o número de títulos que um dos maiores campeões mundiais, que é o Michael Schumacher? Ou vocês acham que seria igual a Alain Prost, aquela coisa, um outro? E aí, você quer começar? Eu vou. Começa. Cara, Essa é honestamente, eu acho que ele teria menos títulos do que o Schumacher. O Senna na época tinha 3, enfim, então ele ia chegar na Ferrari sendo um tricampeão. Já que em 94 ele não ia ganhar porque a Williams era muito ruim. Eu não acho que ele ganharia... Ele poderia até ganhar um ou até, sei lá, 2 títulos. Mas eu acho que ele chegaria ali nos anos 98, 99, enfim, comecinho dos anos 2000, já com uma idade muito avançada e na época não era tão... Comum. Não era tão comum a gente ver um piloto chegando numa idade avançada tão em alto nível como a gente vê, por exemplo, hoje o Alonso. O Alonso tem 41 anos, ele renovou ele vai pra Aston Martin, contratos são de 2 anos, acho, né? 2 com opção de terceiro ano. Então ele pode correr até os 44 ainda. E, pô, a gente vê que ele é um cara ainda que ele tem um nível legal, fisicamente ele tá muito bem, ele não dá nenhum sinal de que eventualmente ele vai... Quer dizer, eventualmente ele vai aposentar, né? Mas parece que tá meio longe ainda. E naquela época era muito mais difícil, né? A carreira de um piloto de Fórmula 1, não só de piloto, né? Acho que do atleta em geral era muito curta. Então acho que quando ele chegasse na Ferrari pra competir com o Schumacher, por exemplo, ele ia encontrar um Schumacher no auge enquanto ele tava nos estágios finais da carreira dele. Então acho que ele até poderia ganhar 1 ou 2 títulos. Mas eu, particularmente, não vejo passando disso. Acho que o máximo que ele conseguiria ganhar seria o Penta, né? 3 que ele tinha com mais 2 novos. E é interessante a gente falar disso também, que é o seguinte, na Fórmula 1, essa história de, que a galera zoa bastante na internet, que o atleta é o carro. Assim, é claro que isso é uma brincadeira, que não faz sentido, a gente já falou aqui e tal. Mas o piloto de Fórmula 1, ele não era visto como atleta antes. Ele passou a ser visto como atleta mais recentemente, assim, nem tão antigamente, nem tão um pouco tempo atrás. A gente até estava discutindo outro dia em podcast, ao vivo lá no CZ, sobre o Barrichello e o Jenson Button, que tiveram o melhor carro do grid com a Brown GP em 2012... 2009, 2012 foi o Vettel. Em 2009, e alguém tinha dado uma entrevista falando que uma das coisas que... O próprio Ross Brown, né? Que uma das coisas que fez a diferença para o Jenson Button vencer o Barrichello naquele ano foi que o Jenson Button já era de uma geração diferente que via a Fórmula 1 mais como esporte de fato. Não que o Barrichello não era profissional, não é isso que eu tô falando. Mas o Barrichello construiu a carreira dele numa época em que você não tinha tanta preparação física, você não tinha tanta preparação fisiológica, você não tinha tanta preparação nutricional, mental, como você tem hoje, né? E isso faz muita diferença, né? Então, assim, cada ano que passa, isso vai aumentando cada vez mais. Então, essa diferença, com certeza, seria sentida no caso do Senna também, né? Naquela época, que não era uma época... Se na época do Barrichello já não era, imagina na época do Senna, né? Mas isso que o Rafa falou é verdade. Eu acho que tem um outro ponto também, dessa discussão da Ferrari, é que o carro da Ferrari foi tão dominante na mão do Schumacher, muito por conta do que o Schumacher também fazia fora da pista, né? Então, é uma discussão meio difícil da gente ter, claro que é um exercício legal, divertido, mas assim, é difícil da gente cravar alguma coisa aqui, porque não dá pra saber se com o Senna, junto com o Schumacher ali, se as coisas andariam da mesma forma, até porque a gente sabe que o Schumacher tem uma questão de ego muito complicada. A gente sabe também que o Senna é bitolado com o carro, né? O cara ficava embaixo do carro com o mecânico italiano dele. Exatamente. Então, assim, às vezes esse tipo de coisa acaba dividindo muito a equipe, então é difícil de saber, mas eu concordo com o Rafa. Eu não vejo como uma dominância simples pro lado do Senna. Eu acho que seria algo bem dividido ali, porque os dois eram bem malucos, digamos assim. Até porque a Ferrari só conseguiu ganhar mesmo a partir de 2000, né? Sim. Na década de 90, eu acho que ela não ganhou nenhum título. Antes tinha sido só o Lauda, né? Que já foi na década de 80. Então, não sei, tipo, o Senna que começou na década de 80, chegar nos anos 2000 ainda num alto nível pra competir pelo título, né? Não sei, eu acho que seria meio complicado pra ele. Às vezes eu acho que essa equipe aí, a Brau, foi um surto coletivo ali. Foi de fato um surto coletivo. Que surgiu, ganhou, vazou, acabou. Mas eu acho que a gente vai começar agora a conversar mais sobre as temporadas atuais e acho que começar pela do ano passado. Foi a melhor temporada que você viu, assim, tipo, de ver, não só de saber? Disparadamente.
Pelo amor de Deus, porque... Não teve como, né? Muito, É uma disputa muita muito distância, acirrada, né? até a última corrida, até a última curva, eu acho. Não, e a gente falava sempre que, tipo, às vezes a gente fazia uma live de esquenta pro próximo GP, aí, tipo assim, o próximo GP é o GP da França. Aí a gente fala assim, pô, a França é meio chato, não sei o que. Aí chegava lá, era uma baita corrida. GP da Rússia é chato. Então, tipo, não tinha uma corrida chata de fato, porque sempre acontecia algo muito inusitado, assim, que a corrida ficava muito agitada. Então, acho que, disparadamente, às vezes se a gente tirar o campeonato e olhar corrida a corrida, ainda assim vai ser o melhor campeonato. Em questão até de número, de audiência e tudo mais. A gente começou ano passado, a gente não cobriu como podcast a primeira corrida, a segunda. As três As duas primeiras, eu primeiras. acho que foram. Não, acho que a terceira a gente já foi, que era Mônaco, né? Não, porque, Mônaco não foi a terceira. não, porque a gente perdeu Bahrein, Imola e Portugal. Exato, É. exato. Então, assim, a gente começou no meio da temporada, porque, enfim, a gente tinha que montar estúdio, fazer um monte de burocracia que acabou atrasando. E a gente começou do zero, não tinha ninguém. As primeiras lives que a gente fazia, tinham zero pessoas. Na última live que a gente fez no final do ano, tinham 1.000 pessoas simultaneamente no YouTube com a gente. Então, mais de 1.000, passou de 1.000. Então, tipo assim, não sei se a galera tá acostumada com o número de internet, mas isso, 1.000 pessoas em um ano é um negócio muito absurdo. E claro, o nosso trabalho tem um mérito e tudo mais, mas muito é por conta também da temporada do ano passado, que foi muito atípica. Foi. Então, a Fórmula 1, ela foi meio que construindo esse cenário, e aí a cereja do bolo foi a temporada do ano passado. A gente falou aqui de Drive to Survive, a gente falou aqui de esforços diferentes de comunicação para trazer o público mais jovem. Então, isso já estava acontecendo. Isso já estava acontecendo mesmo com aquela dominância do Hamilton, que muita gente considerava uma dominância chata, né? Para a Fórmula 1. Esporte. Pro esporte, exatamente. E aí, chegou no ano passado e foi meio que o ponto final que faltava para a Fórmula 1 dar essa engrenada junto com o público jovem, digamos assim. E aí acabou ajudando muito o nosso crescimento também, consequentemente. Porque é claro que programa esportivo depende muito também do que acontece no esporte. Então, assim, se a corrida for boa, nossa audiência é melhor. Se a corrida for ruim, nossa audiência é pior. Exatamente. E a gente teve no ano passado, agora a gente teve o último GP de Interlagos. O GP de Interlagos do ano passado foi roubado a cena pelo Hamilton, que ele Sim. saiu lá de trás, tomou uma punição no grid absurda, e veio, ganhou, e ainda no final ele pegou a bandeira do Brasil, relembrando o público lá, o Jesus Senna, tanto que o Reginaldo Leme chorando na cabine, o narrador falando, não dá pra acreditar. Então, assim, o que foi pra vocês aquela corrida, né? Que vocês estavam começando, ver aquela corrida, o cara saindo lá de trás e ganhando a corrida, e depois ainda pega a bandeira do Brasil. Sim. Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Assim, o ano passado pra gente foi muito intenso porque a gente também tinha uma rivalidade pessoal nossa, né? Porque eu torço pro Hamilton e ele torce pro Verstappen. Então, assim, uma das coisas que a galera sempre gosta no nosso chat, lá nas lives, é de ver a gente discutindo. Aham. E ano passado... Isso que é bom. e ano passado, só o que tinha era Hamilton e Verstappen batendo. A gente tá se degladiando. E aí, toda hora, chegava no dia seguinte, a gente começava a discutir lá. E assim, essa corrida de Interlagos, ela foi muito icônica por tudo que envolvia ela, né? Porque era o final do campeonato, faltavam 3 corridas contando com ela, e o Hamilton não podia perder, ele tinha que ganhar para poder chegar na última corrida com possibilidade de título. E foi isso que acabou acontecendo. Ele ganhou Interlagos, depois ele ganhou Jeddah e Qatar. Qatar, né? E aí faltavam 4, na verdade, né? Ganhou Jeddah e Qatar, e aí depois ele chegou pra disputa da última corrida empatado. Então, assim, o fato de valer muito mexeu muito com todo mundo ali que estava acompanhando aquela corrida, né? E foi um final de semana muito cheio de nuances, assim. Por exemplo, a Sprint Race é um formato de treino qualificatório que a Fórmula 1 está testando desde o ano passado. E pela primeira vez no Brasil, ano passado, aconteceu a Sprint Race. Então, um fim de semana de corrida que normalmente tem um treino qualificatório e uma corrida, ano passado, pela primeira vez, teve 3 dias mais relevantes. Um treino classificatório, uma sprint, que é uma corrida mais curta, e a corrida principal. E aí, a questão do Hamilton foi se desenrolando de uma forma muito interessante, né? Porque ele chegou com o melhor carro, ele chegou dominando em Interlagos, ele fez a pole no qualifying, só que ele foi desclassificado do qualifying. E assim, a gente que cobriu, a gente fez react da sprint no canal e tudo mais, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Porque a punição demorou muito para ser dada. E depois o Verstappen ainda tinha encostado na asa do Hamilton lá, e aí ele estava sendo julgado também. Então ninguém sabia o que ia acontecer com o Hamilton, ninguém sabia o que ia acontecer com o Verstappen até pouquíssimo tempo antes do treino, da sprint, desculpa. Então, essa reação dele
Foi surreal, cara. Foi surreal. Foi muito interessante, assim, da gente assistir e principalmente da gente acompanhar como canal. A gente até brinca que as pessoas acabam, pela memória afetiva, às vezes até aumentando um pouquinho mais do que foi, porque ele conseguiu... Se não tivesse a sprint, ele teria muito mais problemas para ganhar aquela corrida. Né? Talvez ele não ganhasse. Talvez ele não ganhasse, ele teve a sorte de ter esse advento da sprint. Mas ainda assim, claro, não tira o brilho do que ele fez, né? E tanto que rendeu... pode até falar a parada da bandeira que eu acabei esquecendo. Então, e aí o fato dele pegar essa bandeira e fazer o gesto do Senna, que é o grande ídolo dele, igual a gente disse, Interlagos, que é o GP do Brasil, enfim, já foi pra ele sempre é um fim de semana mais Diferente. Emocional, diferente. E o fato dele fazer isso depois dele superar todas essas adversidades foi tão grande que rendeu pra ele um título de cidadão honorário, né? A gente brinca sobre isso. Então, acho que não tem nem o que falar. Ele pegar a bandeira ali foi meio que a cereja do bolo, não só no fim de semana dele, mas eu acho que no sentido de conexão com o povo brasileiro. Até porque o primeiro título dele é aqui no Brasil, É aqui, né? mas como Exato. foi contra um brasileiro, não sei se tem esse gostinho tão bom igual ele tem agora. Então, não sei, eu vejo, por exemplo, antes do ano passado, uma torcida muito dividida. O Hamilton tinha uma parcela de torcida muito grande, mas o Verstappen tinha a sua, o Vettel tinha a sua, sei lá, o Kimi tinha a sua. A gente foi lá domingo e a gente viu que, sei lá, 80% do pessoal que tá lá hoje torce pro Hamilton. Não sei se é necessariamente por conta da corrida do ano passado e do fato dele pegar a bandeira ou não, mas com certeza ajuda. E é uma parada meio surreal, assim. Tem coisa que não dá pra explicar, né? Tipo, pô, ele... Porque pra quem não sabe, quem deu a bandeira pra ele foi uma pessoa que tava trabalhando ali como fiscal de pista, né? Que são voluntários. Então, e a história é até engraçada. A gente discutiu isso até semana passada, né? Essa semana. Que, na verdade, quem tinha levado a bandeira era um fiscal que era torcedor do Verstappen e que tava na expectativa do Verstappen ganhar pra entregar a bandeira pro Verstappen. E aí um outro fiscal de pista que era torcedor do Hamilton, depois que o Hamilton ganhou, ele pegou a bandeira da mão do torcedor do Verstappen e na hora que o Hamilton tava passando, ele entregou a bandeira. Ele sacudiu a bandeira lá pro Hamilton ver, o Hamilton parou o carro e pegou. Então, tipo assim, pô, o Hamilton poderia não ter visto, o Hamilton poderia ter passado reto, o cara poderia não ter conseguido pegar a bandeira. Um monte de coisa poderia ter acontecido, mas não, era pra ser daquele jeito, né? Se desenhou pra ser daquele jeito e ele conseguiu pegar a bandeira e, assim, fazer isso dentro de Interlagos e de uma maneira espontânea, né? Porque muita gente que não gosta do Hamilton acaba trazendo esse tipo de coisa. Ah, porque ele fez isso porque ele é marqueteiro, não sei o quê. Cara, foi algo completamente espontâneo. O cara viu a bandeira, ele parou o carro e pegou a bandeira. Então, tipo, o cara ama o Brasil, né? E o cara gosta do ele Brasil, foi agora exato. no Rio de Janeiro lá e Da tirou uma comunidade. foto com uma galera na comunidade lá, então ele ama o país. Andou de carrinho de rolimã com as crianças, fez tudo. Tem até o grafite dele lá, gigante. Tem até o grafite, né? Eu tava aqui, mexendo no celular aqui, só que tava vendo a pauta e tal, que eu tenho com o Henrique. Aí apitou o Beer Real, você sabe o que é Beer Real, né? Sim, claro. Aí eu tirei a foto aqui de vocês. Aí você falou de rivalidade e tal. Já chegou a pergunta aqui, ó. Falou assim, Rafa, Quero ver, hein? Lá vem, Quero lá ver. vem. Abu Dhabi 21, foi ou não foi Ih, roubada das rapaz. mãos de Lewis Hamilton? Você quer a verdade aqui? A verdade eu posso falar. É verdade, né? Porque aquela É verdade. corrida lá... Eu quero a verdade aqui. Não nada foi além da roubada. verdade. Foi o jeito que Deus fez a corrida pra ela terminar. Não, mas na boa, o que o torcedor da Mercedes e do Hamilton deve odiar o Latifi também é sacanagem. É uma né? brincadeira, sim. Porque o cara bate no final. Tinha 53, 56, enfim. Tinha muitas voltas pra ele bater, mas ele esperou... O final, né? Exatamente, a última parte da corrida. Eu lembro muito do surreal, Total surreal. Wolff falando, não, você não pode fazer. Não, então, esse campeonato é tão surreal, tão bom, que tipo assim... Não tinha como ele terminar de uma maneira normal, né? Não Não, tinha, não Eu tinha, acho que ele tinha que terminar de uma maneira Não, surreal, diferente. também assim. teve várias polêmicas Durante o ano inteiro, Durante sim. o ano inteiro. Na minha não foi humilde só- opinião, só na o última Pérez corrida. ajudou muito o Verstappen Muito, naquela corrida, muito, porque muito. o que ele... Aquelas ultrapassagens na 17ª volta com o Hamilton, ele cortou por fora, quase bateu no metal fora da pista. Então, assim, o Checo ajudou muito, Deu a vida. mas essa temporada atual, a gente viu que a Mercedes não roubou o protagonismo junto com a Red Bull, foi a Ferrari, voltou, né? Tipo, a Ferrari voltou. Com o Leclerc e Sainz, dois pilotos muito jovens. O
que faltou pra Ferrari pra vocês? Foi experiência? Ah, velho, acho que foi o Binotto o nome. O Binotto também deu umas, né? Porque Uma teve hora que o contribuição. Leclerc perdeu corridas aí por conta da equipe, não foi nem dele. Sim. Então o que faltou pra Ferrari encostar mais, na opinião de vocês? Primeiro começando com o Caio e depois com o Rafa. Eu sei que é um tema que você gosta de Não, falar. primeiro dizer que o Rafa tá completamente equivocado quando ele fala acerca do tema Abu Dhabi 2021 e ele não tem imparcialidade moral pra Claro, falar eu- sobre esse tema. claro que tá? eu tenho, eu Então tenho só pra muito. deixar claro Eu aqui, tenho antes da muito. gente responder sobre a Ferrari. Mas o caso da Ferrari é muito interessante, né? Porque assim, a Ferrari é de longe a maior equipe da história da Fórmula 1, é a única equipe que correu todas as temporadas da Fórmula 1. A gente discutiu até isso ontem, é talvez a única equipe que tenha equipe mesmo, que tenha torcida, porque as equipes na Fórmula 1 elas mudam muito, né? Então assim, a gente tem a Aston Martin hoje, a Aston Martin 2 anos atrás era Racing Point. é. E a Racing Point, 2 anos antes, era Force India, que era outra coisa. Então, assim, as equipes elas acabam mudando muito. Questão de name right, questão de identidade visual, isso acaba mudando muito e dificulta o que as pessoas se identifiquem, né? A Ferrari não, a Ferrari é Ferrari desde sempre. É a maior marca de... Quando você pensa em automobilismo, você pensa em Ferrari. E faz 15 anos que a Ferrari não ganha nenhum título na Fórmula 1. Seja construtores ou seja de pilotos. Né? São 2 campeonatos diferentes, para quem não sabe. Então, assim, não acho que o que faltou para a Ferrari foi experiência em si. A questão da Ferrari é meio difícil de explicar até. Tem algumas coisas que a Ferrari faz que é difícil de explicar, de fato. Mas... Burrice. Incompetência, de fato. Mas é isso daí. Incompetência. Porque, assim... Não dá pra gente dizer que a Ferrari não tá acostumada a disputar título. Não dá pra gente dizer que a Ferrari não tem dinheiro, porque a Ferrari tem mais dinheiro que todo mundo. E ainda assim não consegue disputar. Não consegue disputar. Esse ano foi muito claro isso. O que a Ferrari precisa, na minha visão, é de mudança estrutural, de comando. Ah, o Binotto vai sair essa temporada que vem, não vai? Tem Tem boatos, boatos, mas nada garantido. A Ferrari Não, por desmentiu. favor, né? mano. Por favor. Não tá. Pô, velho, eu caí muito nessa fake news aí. Eu acho que eu tava muito feliz dessa. Não, mas Eu gosto vocês mais da que- Ferrari, porque quando eu comecei a acompanhar era o Massa. Sim. Na Ah, Ferrari. E é meu isso. pai acompanha torcendo pra ele ganhar. Então eu falei, pô, essa equipe deve ser embaçada, vou começar a torcer pra ela. E E essa aí tá cor muito dela ruim. aqui, ó, vermelha, é muito Chamativo, significante né? também, velho. exato. Todo mundo lembra, Exato. quando pensa em Fórmula 1, Pensa na lembra Ferrari. do... É o pensa na GP de Monza também, a galera invade a rua na hora do pódio, os aviões Tudo com a vermelho, bandeira da exato. Itália. Então, assim, é muito louco. Mas é incrível como não consegue engajar mais. Mas sabe, pra trazer um pouco pra realidade do que vocês costumam falar aqui, dá pra gente comparar muito fácil com o futebol, por exemplo. Por que o Cruzeiro foi rebaixado? Pô, o Cruzeiro tem uma das maiores torcidas do Brasil, o Cruzeiro tem uma arrecadação incrível, tem O time era bom. dinheiro, o time era bom, tava ganhando título. É porque, às vezes, a incompetência dentro do esporte, ela não vê carteira, não vê nada, entendeu? Então, assim, o caso da Ferrari é até meio semelhante com alguns clubes brasileiros aí que são gigantescos e que são incompetentes da São mesma Paulo, forma. né? Eu ia falar o São Paulo Ótimo, agora, velho. isso. Porque A ganhou gente muito falou no São Paulo passado agora. e hoje não consegue ganhar mais nada. Exatamente. E em dado momento o São Paulo era o soberano, era o time que ganhava tudo, era o time mais organizado. E São tem Paulino dinheiro. aqui? E tem dinheiro. Tem São Paulino aqui? Que eu senti Aqui uma não, eu indireta. sou palmeirense e ele é flamenguista. É. Ah, você é Mengão também, então tá sou. certo. Ah, é, Maravilha, maravilha. Mas o caso da Ferrari é muito semelhante a, por exemplo, o caso do São Paulo. Não que a Ferrari esteja endividada como o São Paulo tá, mas... Vai ser difícil isso acontecer. Mas na questão de gestão, de incompetência, as coisas simplesmente não são feitas da maneira correta e depois que você entra, quando você é um clube grande ou quando você é uma equipe grande, depois que você entra nessa espiral de erros, pra sair é muito difícil, porque vira algo muito estrutural, né? Você tem que mudar muita coisa pra você poder corrigir. Talvez, agora, ano que vem vá, né? Mas a gente tem essa brincadeira, né? Que Todo ano é o ano que vem da Ferrari. É. Né? Sempre fica, não. Ano que Todo vem é o ano- ano da Ferrari. Ano Só que vem a Ferrari e vai. nunca Não, chega. aí esse ano ganhou a primeira corrida, né? No Bahia todo mundo. Não, agora a Agora Ferrari vai, agora agora vai. voltou. E o carro tava lindo também, né? Tipo, o design do carro maravilhoso, vermelho, diferente. Sim. Todo mundo falou, não, esse ano a Pô, Ferrari ganha. a Ferrari- Eu realmente achei que o Leclerc ia bater de frente com o Verstappen o campeonato inteiro, velho. Eu também Ele achei. bateu até um pouco Até um tempo, certo, né? até um certo tempo. tempo. Depois, Ele também não se ajuda muito, né? Não, É, com certeza. ele Leclerc, gosta de acho que até falar, depois- Leclerc, é. Acho que até depois das férias, eu acho que já tava ainda meio... alguma chancezinha dele. Mas já era muito difícil. Já era muito difícil, é. Depois das férias já era muito difícil. Tipo assim, eu acho que o ponto de virada da temporada pra virar esse domínio fácil da Red Bull, pra mim, foi o GP da Hungria. Ali, pra mim, acabou. Que foi a última corrida antes das férias. Eu vejo até antes, mas Você é. vê até qual? GP da França, mano.
Ah, tá, ok. Porque da era o França. GP que a Ferrari poderia de fato, da tranquilamente França. ganhar. Esse aí. E eles perderam o GP não por culpa da Ferrari, que era o que estava acontecendo antes. Eles Sim. perderam por culpa Do do Leclerc. piloto. Acho que ali foi meio que uma pá de cal. Mas o caso do Leclerc, eu dou uma passada de pano pro Leclerc, porque é assim também, né? Ele poderia cometer um erro como esse, por exemplo, ao longo da temporada, se a Ferrari atrás dele segurasse. Porque o Hamilton cometeu erros ano passado e disputou a corrida até o fim, disputou o título até o fim. Né? O Hamilton em Baku passou reto por culpa dele. Ele que bateu no botão errado e perdeu o freio. O Leclerc, ele já entra na temporada sabendo que ele não pode errar. Porque a Porque Ferrari vai errar toda a dificilmente. gordurinha de erros que um piloto tem no ano, quem vai errar pra ele é a Ferrari. Né? O Verstappen, da mesma forma, o Verstappen, ele sabe que a Red Bull não vai errar pit stop, ele sabe que a Red Bull tem os pit stops mais rápidos da Fórmula 1, dificilmente vai errar muito Estratégia. uma estratégia de uma maneira muito bizarra, como a Ferrari faz constantemente. Então, isso eu acho que acaba mexendo com o cara também, né? E esse ano, os primeiros problemas da Ferrari foram muito mais relacionados à própria Ferrari do que ao Leclerc, né? Motor quebrando, estratégia errada. E aí depois a pá de cal foi ele errando de maneira Sozinho. bizonha, sozinho no GP da França, que é até uma piada interna nossa do canal, porque na live pré-GP da França, eu falei que o GP da França era imbatível, que era impossível bater naquele GP, que tem uma área de escape gigantesca e tudo mais. E aí o Leclerc foi lá e pau. Ah, mas eu acho que a Ferrari não tem um piloto 2 que nem a RBR tem. Acho que o Pérez também segura muita coisa pro Verstappen. Acho que eu sou meio que um hater do Carlos Sainz, mas Bem-vindo ao clube. Senão, tipo, a gente acha hater do Carlos Sainz. A né? gente acha, vai. Tem bastante, Tem mas tipo bastante. assim, eu acho que depois, Não, brincadeira, hater depois não, das mas- férias ele ficou melhor que o Leclerc, na minha opinião. Acho que o Leclerc dá uma balada, vocês não sentiram isso também, não? Eu nem diria balada, mas eu acho que ele largou de mão. Tipo, ele Largou entrou mão, sabendo largou que ele Já não não ia ia dar ganhar, mais, ele né? não ia ser campeão. Acho que o cara perde uma motivação, tá ligado? E como ele é intocável, ele tem meio que esse direito de perder a motivação. Não que O Carlos- ele entra pra perder a corrida, É, lógico, exato. mas o cara... Ele fica meio que acomodado. E o Carlos Sainz é um cara que tá sempre sendo criticado, enfim, é um cara que tá sempre nos holofotes, assim. Então ele tem que matar um leão por dia. Porque se ele não mostrar do porquê ele tá lá, sempre vai ter, tipo, tal piloto vai substituir o Carlos Sainz. O Carlos Sainz vai sair da Ferrari e vai pra uma outra equipe. Enfim, então o Carlos Sainz é o piloto que tem que matar um piloto por dia, enquanto o Leclerc é o cara que a gente sabe que ele pode bater qualquer corrida aqui, que ano que vem ele vai estar lá. Ô Paulo, você não acha que o Sainz é um russo que tá aprendendo a falar inglês? O jeito que ele fala? mano, O sotaque dele é muito estranho, o né? sotaque dele é muito forte, mano. Pelo amor de Deus. É. Falando em russo, qual que era o... Oh, meu Deus do céu, esqueci o O nome dele. Mazepin. É o Mazepin. Mazepin. Que sempre tem, tipo, muitas famílias ricas patrocinam a Fórmula 1 também, né? E ele tava lá só por causa que o pai dele... Mas É igual o tinha Stroll, dinheiro. né? Você acha que ainda... Exatamente. Então, eu ia perguntar, você acha que ainda tem isso na Fórmula 1? Que De ter piloto pagante, você É. fala? Tem. Tem, sempre teve e sempre vai ter. quem que é dessa temporada aí? Dessa temporada, eu acho que talvez o maior exemplo nem seja o Stroll, né? Eu acho que seja o Latifi. Acho que talvez o Latifi. É, o Latifi. É porque pra ele continuar é pago, porque o cara é muito braço. Exatamente, ele é um cara que ele é claramente... Muito abaixo de Porque todo assim, o Stroll ele paga e eu acho que ele tem a principal cara de piloto pagante. mundo. Porque o pai dele é o dono da equipe. Exato, mas pô, ele é um piloto que eventualmente ele mostra algo, entendeu? Tipo assim, ele é um piloto também fraco. Mas pô, eventualmente ele já tem pódio, ele já tem pole position, ele eventualmente faz uma boa corrida. Então, pô, ele é um Esse cara... fim de semana, inclusive, desculpa te interromper, esse fim de semana, inclusive, ele terminou na frente do Vettel, que é Exato. tetracampeão mundial. Então, tipo assim, não é que ele é melhor que o Vettel. Então, não é melhor que o Vettel. Mas, assim, algum mérito ele tem Ele de tem eventualmente fazer lampejos. isso. Exato, porque o Latifi não termina Não nunca tem na frente lampejo. de nenhum sempre companheiro de em equipe. Exato. 20º, então. sempre em 20º, né? Então, acho que pra mim não, acho que é meio que fato que a Fórmula 1 hoje, a maior cara de piloto pagante é o Latifi. E ano passado era o Mazepin. A questão é que, assim, pelo menos um sempre vai ter no grid, né? E aí, esse ele vai acabar sendo um pouquinho mais perseguido do que os outros, né? A gente viu isso ano passado com o Mazepin. O Mazepin envolvia outras coisas, fora a pista, principalmente, né? Que acabou atrapalhando muito essa passagem dele pela Fórmula 1. Mas sempre vai ter e esse cara vai ser mal visto pelas pessoas, né? Eu não diria nem especificamente pelo grid, né? Porque quase todo mundo que está no grid hoje tem algum apoio financeiro em algum momento da carreira importante. Só que a diferença é que, por exemplo, ninguém vai falar do apoio que, sei lá, eventualmente o Verstappen recebeu algum dia da vida dele porque ele é um monstro na pista. E hoje ele é bicampeão mundial. E hoje ele é exato. bicampeão mundial.
Então, assim, mas o próprio Pérez, o Pérez é um dos caras que ninguém vê como piloto pagante. Mas ele sempre teve muita ajuda do Carlos Slim, que é uma pessoa muito rica do México, um mexicano muito rico, que ajudou ele justamente pelo fato dele ser mexicano. Então, tipo, vamos colocar um mexicano na Fórmula 1. A ideia sempre foi essa. Então, isso, como o Rafa falou, sempre existe, sempre vai existir. E assim, até certo ponto, não tá errado. Não acho que tá errado. Faz parte do jogo, as equipes precisam de dinheiro para se sustentar e é isso. É da vida, a verdade nua e crua é essa. Mas quando você aceita um piloto muito abaixo da média só pelo dinheiro, aí eu acho que fica muito complicado. O próprio Zou esse ano é um piloto pagante também, né? Mas é um piloto que Mas é um faz a piloto, dele, né? Exatamente, na Alfa Romeo. Então acho que a questão é mais essa, né? Tem problema? Não tem, desde que o cara seja minimamente qualificado para estar lá. Então, mas pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta. A gente citou Aston Martin aqui agora. Queria primeiro perguntar pro Rafa, depois passar pra você. Felipe Drugovich surgiu, né? E tá na Aston Martin como piloto reserva aí. Vocês acham que ele pode despontar e talvez dar mais uma alegria pro automobilismo brasileiro? Ou vocês acham que vai ser mais uma decepção de tantas outras que vieram pós-cena? Cara, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante até, né? A gente fala quase sempre. Que ele foi campeão da Fórmula Ele 2, foi campeão né? da Fórmula 2, Acho que sim. foi o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2, né? Se eu não me engano, é. Sim, É. eu acho que sim. Cara, é que a situação dele é muito complicada porque... Pô, você vê que o brasileiro na Fórmula 1 é tão sofrido, parece, que o cara ganhou a Fórmula 2 e ainda assim ele não vai ter uma vaga pro ano que vem. Enquanto nos outros anos era meio que... Automático. isso. Automático, era campeão, o campeão sempre tinha uma vaga. E no caso dele, por coincidência, ele não vai ter uma vaga. Eu nem sei se vai dar pra classificar como decepção ou se ele vai dar alegria, porque eu acho que eu tenho uma leve impressão que não sei se ele vai entrar na Fórmula 1 tão cedo. Se ele for entrar um dia, ainda tem essa. A gente, por exemplo, discutiu na segunda-feira, Terça. que a gente vê o Enzo Fittipaldi, que agora foi pra academia da Red Bull, como uma opção mais viável de entrar na Fórmula 1 do que o Drugovich. Porque o Drugovich, ele tá num lugar que é a Aston Martin, que é uma equipe que tá lá, mas é aquilo. Um dos pilotos é o filho do dono, e o outro piloto, pro ano que vem, é o Fernando Alonso, que é bicampeão mundial, enfim. Não precisa apresentar o Alonso. E não parece querer parar tão cedo. Exato. Então, já, tipo, as portas pra ele não são tão fáceis, sabe? Porque na Williams já tem 2 pilotos, que, por exemplo, foi o Logan Sargent, é o próximo piloto da Williams, que ele está em terceiro no campeonato da Fórmula 2. Então, na verdade, pra mim, acho que o Drugovich, só dele entrar na Fórmula 1, vai ser meio que uma vitória, porque ele conseguiu o campeonato da Fórmula 2 num momento tão inoportuno, não que seja inoportuno ganhar, mas enfim, existiram janelas melhores pra vencer a Fórmula 2 e ter vagas mais fáceis. Ele ganhou num momento que é meio difícil de conseguir ingressar na Fórmula 1. Então, acho que antes da gente discutir se ele vai dar alegria ou não pra gente, eu acho que ele tem que conseguir entrar, que parece ser uma tarefa bem difícil. Porque a questão da Fórmula 1 é o seguinte, são 20 assentos, são 20 pilotos hoje, né? Já foi um pouco mais, e pode ser que volte a ser mais, mas enfim, hoje são 20 assentos que todo mundo quer, porque é o ápice do automobilismo no mundo. Então, depende muito do fator sorte também você estar na Fórmula 1. Porque se esses 20 lugares estiverem preenchidos com pilotos seguros, com contratos longos, dificilmente vai se mexer. Então, assim, você tem que ter um fator sorte também ali para poder achar uma vaga para você. Ou o fator sorte ou o fator dinheiro, que a gente acabou de falar aqui, né? O Drugovich não tem esse fator dinheiro, ele até tem alguns apoios e tudo mais, mas não tão forte quanto outros pilotos têm. E o fator sorte ele não teve ainda, né? E para quem não acompanha tanto, às vezes a posição de piloto reserva parece tipo, ele é reserva, então ele tá logo ali, né? Mas o piloto reserva é quase como se fosse um goleiro reserva. Quase não entra, né? Não entra, é muito difícil acontecer alguma coisa com o goleiro, é muito difícil trocar a posição por causa de rendimento também. Então, assim, a posição de piloto reserva não garante nada. Por isso que a gente o Rafa até falou aqui da história do Enzo Fittipaldi. Ele entrou na academia da Red Bull agora, foi contratado para a academia da Red Bull de pilotos, que é tipo a categoria de base da Red Bull. E a Red Bull tem uma tradição muito grande de subir pilotos, porque a Red Bull tem 2 equipes, a AlphaTauri e a própria Red Bull Racing. Então, é uma equipe que tem mais assentos que todo mundo, tem 4 assentos, tem uma tradição de subir esses pilotos mais jovens, e é por isso que a gente acha que é a opção mais viável de brasileiro na Fórmula 1 até hoje, para mim, é o Enzo Fittipaldi e não o Felipe Drugovich, apesar do Drugovich
tá mais maduro, talvez hoje ser um piloto melhor do que o Enzo. Então, eu ia até falar isso meio que pra fechar, tipo, pra não ficar totalmente em cima do muro, eu acho que o Drogovic é um bom piloto, e caso ele conseguisse entrar na Fórmula 1, eu acho que ele faria um trabalho digno. Eu não vejo ele tendo um desempenho, por exemplo, se a gente pegar o grid atual, não acho que ele ia ter um desempenho, por exemplo, similar ao do Latifi ou ao do Zou. Eu acho que ele é um piloto um pouquinho melhor do que essa galera aí. Então, caso ele entrasse na Fórmula 1, eu acho que ele ia conseguir cumprir um requisito mínimo ali. Ele não ia passar vergonha. Sim, ele ia bem. sim. É isso. Infelizmente, né? O Doni já apitou aqui na minha cabeça aqui, que a gente vai ter que terminar. Infelizmente, a gente tem que só uma horinha aqui quando a gente começa. Um papo muito bom, muito gostoso de ter com vocês aqui, que eu admiro vocês, conheço Obrigado. vocês. Quer falar alguma coisa, Henricão? Não, só agradecer mesmo a presença dos dois, disponibilizar um tempo pra falar com a gente que é aluno, né, vai ingressar ainda no mercado, enfim, então é muito gratificante. E pra falar também de uma coisa que as pessoas da nossa idade, principalmente, não comentam muito, né, Paulo? Então é muito bacana ouvir todas essas coisas. É a primeira vez que a gente fala de Fórmula 1 aqui no Arquibancada, né? Uma das primeiras, acho que já teve há um tempo atrás, mas foi muito pouco e depois meio que morreu. Mas hoje estamos tentando voltar agora com isso. Se vocês quiserem, o microfone de vocês aí. Não, a gente, na verdade, que agradece, né, pelo convite. A gente gosta de falar sobre Fórmula 1 em qualquer lugar. Então, se quiser também convidar mais vezes aí, pode convidar que a gente vem. E é muito legal também participar de iniciativas assim de faculdade, porque a gente já teve aqui também, né? Sim. Não faz muito tempo. Eu me formei em 2018, o Rafa em 2019, 20. né? 20. Então, assim, não faz muito tempo a gente estava desse lado da mesa aí de vocês. Então, assim, é muito legal. A gente tenta sempre que dá de atender. A gente já deu entrevista para uma revista de jornalismo também de uma outra faculdade. Enfim, a gente sempre tenta atender esses pedidos, porque é muito legal pra gente participar. A gente sabe que é uma luta participar. também, né? E a gente sabe que é difícil conseguir, né? Então a gente tá à disposição aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Redes sociais? O de sempre, né? Vai. Os recados iniciais que a gente dá toda a live. Sigam lá a gente no... Qual câmera? Tem alguma câmera? Essa daqui? Sigam lá a gente, é @cronômetro zerado no TikTok e no Instagram, é @cronômetro zero, tudo escrito por extenso, lá no Twitter, tá? Eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais também, eu sou @Caio Diniz, menos no Twitter, que eu sou @Caio Diniz 1, então você me acha por aí em qualquer lugar, porque eu fui banido pelo... Enfim. Complicado. E o Rafa é Rafa Gustavo _, então sigam a gente por lá, o Rafa tá no Instagram e no Twitter, eu tô Twitter, TikTok, Twitch também, faço umas lives por lá, enfim. Tudo. Procurem por aí. Lá no Instagram tem Linktree também, vocês podem procurar. Mas muito obrigado pelo espaço, gente. A gente agradece sempre, né, Paulinho? É muito gratificante ter gente que gosta das mesmas coisas que a gente, conversa bastante também. É isso, encerrando mais um Arquibancada Podcast. Mas sigam a gente também nas nossas redes sociais, Arquibancada Mac No Instagram. no Instagram. Arquibancada _M no Twitter, tem LinkedIn também, tem... teremos uma nova rede social aí, né, Paulinho? Vamos ter. Então, sigam a gente aí, continuem acompanhando a gente, que a gente E tem Arquibancada muito conteúdo também Mac pra vocês. no YouTube também, né? No YouTube, que a gente faz live de segunda a sexta, né? Às 6 ou às 8, fazendo pré-jogo, enfim. Então, continue nos acompanhando. A gente volta logo, tamo junto. Até a próxima. Valeu.